Olá, povo querido, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, agora são precisamente 1h07 da madrugada e eu quero aqui dividir ao seu coração, você que me acompanha aqui neste canal, que o Espírito Santo te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa te visitar. Você que me ouve agora em casa, você que me ouve no trabalho, você que me ouve, talvez no hospital, em algum lugar. O que eu te desejo nesta madrugada é que o Espírito Santo de Deus possa te visitar no seu quarto de oração. Você que me ouve no seu automóvel, em algum lugar. Você que está me ouvindo agora, que Deus possa te abençoar com toda sorte de bênção, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Querido, você vai perceber que nesta mensagem, porque nós devemos lutar por aquilo que é seu por direito, aquilo que Deus te chamou para que você possa viver determinado propósito, você tem que lutar por isso. Não pode desistir, não pode abrir mão daquilo que Deus preparou para você. Porém, em determinadas circunstâncias, em determinados momentos, há coisas que para nos acontecer é necessário esforço. E, obviamente, quando se trata do esforço, a nossa fé ela vai ser provada. A nossa fé, quando se trata do esforço, a fé de alguém vai ser colocado à prova, para ver se aquele alguém vai desistir ou se aquele alguém vai perseverar enquanto está sendo provado, para tomar posse daquilo que por mesmo alguém Deus a preparou. Olha o que diz aqui no livro de 2 Reis, capítulo 2. Você percebe que o profeta Elias aqui ele estava sendo tomado aos céus. E antes dele ser tomado aos céus, ele estava aqui em Gilgal. E Eliseu deveria ocupar-se o lugar do profeta Elias. Porque Eliseu era servo de Elias. E quando Elias fosse tomado ao céu, como vai ser perseguido, Eliseu vai ocupar o cargo do profeta Elias. E era um direito, porque enquanto Elias estava com ele, sendo o senhor de Eliseu, Eliseu passou sua vida inteira servindo, sendo instruído pelo profeta Elias e sendo preparado ao mesmo tempo para que futuramente, possivelmente falando, ele pudesse ocupar o lugar do mesmo, como foi de fato o que aconteceu. E aqui ele está em Gilgal, o profeta Elias, e ele vai descer a Betel. E ele pede para que o profeta Eliseu ficasse em Gilgal. Mas o profeta Eliseu se deu conta de que aquele estava sendo provado, o café estava sendo provado, para ver se ele ia deixar os outros, o que tinha que ficar com ele, ou se ele ia lutar por aquilo que tinha que ser dele por direito. E quando o profeta Elias manda que ele ficasse em Gilgal, ele não aceitou, ele se deu conta de que estava sendo provado, para ver se ele deixaria para os outros ou não, o que tinha que ficar com ele. E de Gilgal desceu a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó ao Jordão. Nessas 4 referências que eu mencionei aqui, o profeta Elias tentou convencer a Eliseu para que o profeta Eliseu ficasse, não fosse com ele. Mas o profeta Eliseu se deu conta, eu passei a vida inteira servindo, agora chegou a hora de eu ser servido. Em outras palavras, eu não vou deixar para os outros o que tem que ficar comigo. E ele lutou, ele se empenhou, ele se dedicou por aquilo que era um direito, por aquilo que deveria ficar comigo. Ele pensou, passei minha vida inteira servindo, agora é hora de eu ser servido. Eu não vou deixar para os outros o que Deus preparou para mim. Eu não vou deixar para os outros o que tem que ficar comigo. O que Deus preparou para mim, eu passei a vida inteira servindo, agora eu vou ser servido de igual modo. Ele lutou. Mesmo o profeta Elias pedindo que ele ficasse em Gilgal, em Betel, em Jericó, ele não ficou em nenhum desses lugares. Ele acompanhou o profeta Elias, sabendo que a sua perseverança lá na frente daria bons frutos. Que a sua perseverança lá na frente ele seria recompensado. Ele entendeu que a perseverança da parte dele, lá na frente ele seria honrado como foi. Então, tudo na vida depende do nosso esforço, depende do nosso empenho, da nossa dedicação e não deixar para os outros. Porque tem pessoas que o fato de não querer lutar, está deixando para os outros o que para determinadas pessoas Deus preparou. Eliseu poderia ter deixado para os outros, mas ele pensou consigo.
Eu servi a minha vida inteira. Agora que eu vou ser servido, eu vou deixar para os outros não. Agora que está chegando a hora de eu ser servido, eu vou lutar por aquilo que é meu por direito. Eu não vou deixar para ninguém. E lutou. E ele fez certo. Porque era o direito dele. O que estava com o profeta Elias ficar com ele. Porque ele passou a vida inteira sendo instruído pelo profeta Elias e com o profeta Elias aprendendo. Agora ele pensou, tem que ficar comigo porque está com o profeta Elias. Porque eu vou ocupar o lugar dele. Então é comigo que deve ficar. Então sai de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó e de Jericó ao Jordão. Em nenhum desses lugares o profeta Eliseu desgrudou do profeta Elias. Em nenhum momento ele saiu do lado do profeta Elias, deixando para trás, não. Pelo contrário, acompanhou o tempo todo, pensando consigo: eu não vou deixar para os outros que têm que ficar comigo nas minhas mãos. Eu não vou deixar para os outros que é meu por direito. Em outras palavras, eu vou lutar até o fim. Eu não vou desistir. Eu vou me empenhar. Eu vou obedecê-la. Eu vou me dedicar. Porque Eliseu era submisso. Quando você é obediente, quando você é submisso, a sua fé é honrada. Quando o profeta Elias pedia para que ele ficasse, na verdade, o profeta Elias estava provando a Eliseu para ver se ele ia deixar para os outros ficar com ele, ou se ele ia lutar para ficar com aquilo que tem que ser dele por direito. E chegando ao Jordão, diz aqui no versículo 7, foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos passaram junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em si. Percebe que ao chegar ao Jordão havia mais 50 pessoas. Só que essas 50 pessoas não atravessaram, essas 50 pessoas ficaram do lado de cá. Só passou para o outro lado. Esse outro lado eu chamo lado do esforço, lado do empenho, ou lado da recompensa. Foi exatamente para onde passou o profeta Eliseu, o profeta Elias. Os demais ficou do lado de cá, o lado de cá, o lado dos derrotados. O lado de lá, o lado dos vencedores, dos vitoriosos. Ele passou com o profeta Elias, ele não aceitou ficar do lado de cá com os outros. Ele pensou, não, o que Deus preparou para mim está com ele, com o profeta Elias. Ele vai passar, eu vou passar junto. Eu não vou deixar para os outros. Os outros poderiam ter passado. Alguém dos 50 que estava ali. Mas os 50 ficou do lado de cá. Mas aquele que era da fé, que estava lutando por um direito dele, foi o único a passar com o profeta Elias para o outro lado. Lado esse, repito, o chamo lado da recompensa. Ele passou, foi recompensado do outro lado. Ele passou, do outro lado recebeu a vitória. Ele passou e do outro lado teve a sua fé honrada. Mas percebe que ele vem lutando lá de trás. Lá de Betel a Gilgal, de Gilgal a Jericó e de Jericó ao Jordão. Desde a saída de Betel, que o profeta Elias organizou, pediu para ele ficar, ele não foi. Betel, Gilgal, Betel, Gilgal, Jericó e Jordão. Mas ele não aceitou ficar para trás. Ele não aceitou perder aquilo que Deus tinha confiado. Ele não aceitou deixar na mão de outro o que Deus para ele tinha preparado. Por isso eu digo a você que me ouve, lute por aquilo que Deus confiou a você. Lute por aquilo que você foi chamado para viver. Lute por aquilo que é a promessa, o propósito de Deus na sua vida. Porque a pessoa que foi chamada com propósito, a pessoa que foi chamada com determinado fim, muitas vezes não quer lutar, tem desanimado na fé, deixando na mão de outro. Diferente do profeta Eliseu. Betel, Gilgal, Jericó e Jordão. E agora ele passou para o outro lado, pensando consigo, não vou deixar para os outros, porque tem que ficar comigo. Ele lutou até o fim. Ele não aceitou perder. Eu pergunto a você que está me ouvindo, você vai aceitar perder ou você vai lutar? Você vai deixar na mão dos outros ou você vai tomar posse daquilo que Deus preparou para você? Você vai deixar os outros tomar posse daquilo que ficar nas suas mãos ou você vai lutar por aquilo que tem que ser seu por direito? Eliseu lutou, havia mais 50, mas 50 foi do lado de cá. Eliseu foi o único que atravessou para o outro lado com o profeta Elias. Porque ele pensou, não vou deixar para esses que estão aqui o que para mim Deus preparou. Eu não vou aceitar perder. A mesma coisa você tem que pensar assim. Não pode pensar como alguns derrotados pensam. Tem que lutar. E não perder, deixar na mão dos outros o que Deus preparou para você. Até porque só pode alcançar vitória, só pode alcançar o que alguém deseja quando se luta, quando se dedica, quando se empenha, quando se esforça, quando a gente entende que as coisas vêm por meio do esforço, da dedicação,
da obediência, como o profeta Eliseu fez, lutando, obedecendo o tempo inteiro, servindo e lutando ao mesmo tempo. É assim que ele foi honrado. É assim que devemos ser de igual modo. Lutar e não aceitar pena. Quando atravessaram o Jordão para o outro lado, de repente a carruagem leva Elias ao céu. Mas antes que isso acontecesse, o profeta Elias perguntou a ele: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E o profeta Eliseu disse: peço que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Disse o profeta Elias a ele: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando eu fores tomado de ti, assim se fará. Se não me vires, assim não se fará. De repente ele está subindo os céus, levado pela sua carruagem, ou o seu trono, e de repente a capa do profeta Elias cai. Quando a capa do profeta Elias cai, Eliseu pega, volta, toca nas águas do Jordão novamente e diz: onde está o Deus de Elias? E o Jordão se abre por dois lados e ele volta por 55. E aí os 50 vê aquilo e fica de boca calada. Porque quando olhou o profeta Eliseu, viu o Espírito de Deus que estava sobre o profeta Elias, viram do profeta Eliseu de igual modo, temeram, tiveram medo na hora, porque viram de fato e de verdade Deus na vida do profeta Eliseu. Mas ele poderia ter deixado para outro, ele poderia ter abrido mão, ele poderia ter desistido, ele poderia ter pensado: não, passei a vida inteira servindo, por que ele não me abençoou aqui? Mas ele teve que se esforçar, ele teve que se dedicar para não deixar para os outros o que tinha que ficar com ele. Ele não aceitou perder. Eu finalizo deixando essa pergunta no seu coração: você vai aceitar perder ou você vai lutar por aquilo que tem que ser seu poder? Ele passou para o outro lado. Que lado é esse? O lado dos vencedores, o lado dos vitoriosos, o lado onde está a recompensa. Mas para ele chegar do outro lado, ele teve que lutar. Para ele chegar do outro lado, ele teve que se empenhar. Para ele chegar do outro lado, teve que haver esforço, dedicação ou empenho da parte dele. E do outro lado ele conseguiu aquilo que ele tanto queria, aquilo pelo que ele tanto lutou, pelo que ele tanto se esforçou. Do outro lado ele recebeu. Saiu Betel, Gilgal, Jericó, Jordão e o lado da vitória. Mas ele não abriu mão, ele não desistiu, ele lutou até o fim. E é assim que temos que ser. Tá bom? Eu quero orar com você. Querido Deus e amado Pai, Senhor, eu oro por esses que me acompanham agora do outro lado. As pessoas que me ouvem em algum lugar. Pai, que o Senhor os alcance. Visita aqueles que me ouvem com dores. Pessoas que me ouvem agora em casa, no quarto de oração, no hospital. Pessoas aflitas. Pessoas com dores, meu Pai. Pessoas que tomam medicamentos controlados. Pessoas que sofrem com a insônia, a enxaqueca, com a pressão alta. Meu Deus, há pessoas me ouvindo agora, talvez com dor o corpo inteiro. Visita, Senhor, agora esta pessoa, este homem, esta mulher, e arranca a dor, o sofrimento. Arranca a opressão da alma que oprime, que está castigando esta pessoa. Tudo que tem tirado o som, tirado as forças. Senhor, e que haja libertação. Que a tua mão poderosa, meu Pai, possa curá-la. Que a sua mão poderosa esteja sobre este homem, sobre esta mulher. E que o Senhor o alcance, seja em casa, no hospital, na rua, no trabalho, no automóvel, no presídio, no clínica. Aonde quer que esta pessoa esteja. E seja alcançado pelo teu poder. E que haja restauração na saúde. Que haja libertação. Que teu Espírito possa descer sobre este que me ouve agora como refrigério na alma. Que o Senhor possa, meu Pai, refrigerar a alma de maneira que esta pessoa tenha uma noite de tranquilidade. Talvez, se alguém que me ouve, tem passado as últimas noites em clarão, sofrendo, meu Pai, com um gemido na alma, de tanta dor que sente. E só o Senhor pode ajudá-lo, aliviá-lo. Então tenha compaixão. Eu peço por cada um deles, Pai. Alcança todos aqueles que estão sendo vítima, meu Pai, de alguma armadilha, de algum laço. E despedaça, que seja quebrado toda armadilha contrária. Porque diz a tua palavra que as nossas armas são poderosas em ti a destruir fortaleza. Pessoas com casamento, meu Pai, e minhas contendas, ciúme, as brigas. Pessoas desempregadas, pessoas endividadas, pessoas sofrendo, meu Pai, de várias maneiras. E só o Senhor pode prover, suprir. Então alcança no nome de Jesus. E que haja, meu Pai, transformação.
na vida de tudo e de todos. Eu peço isso ao Senhor e assim já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Queridos irmãos, vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço a todos. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe.